Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E esse vídeo ficou um pouco longo, né? Afinal de contas, essa semana aconteceu muita coisa, muitos desdobramentos aí, um cerco ao presidente, alguns fatos realmente relevantes que aconteceram aí dentro das próprias CPIs e todo esse desenrolar aí da política. Eu tento fazer aí um entrelaçamento de fatos para que as pessoas entendam o que está acontecendo de fato dentro dessa arena política do Brasil, que não é coisa para amador. Tá certo? Bom, para você que já me segue aí, eu queria mais uma vez lhe agradecer, pedir que compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer, afinal de contas, a gente tem que estar debatendo política, a gente tem que estar crescendo dentro dessa área, exatamente ocupando os espaços para que no futuro a gente tenha um país melhor. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com um pedido de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes a Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. É aquele que foi depor lá na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, devido a uma ação polêmica aí, que na época foi noticiada que a Polícia Federal estaria barrando o trânsito de eleitores no Nordeste a fim de influenciar nas eleições e que o próprio ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, ao constatar a documentação e todos os fatos ali, disse que se tratou de uma operação regular que não influenciou em nada nas eleições. Houve a parada ali de alguns ônibus clandestinos que não tinham condições de rodar, apreensão de algum dinheiro, algumas centenas aí de milhares de reais em espécie, que muito provavelmente seriam usados aí na compra de votos, mas enfim, é um número muito reduzido de eleitores que sofreram algum transtorno, mesmo assim eles foram levados até as áreas de votação, então não houve qualquer prejuízo nesse sentido. Porém, parece que no avanço das investigações tem algo a mais nisso, o que pode ser que poderia até justificar a prisão, mas aí acontece que Silvinei Vasquez hoje é um aposentado. E o ministro ali na sua justificativa do pedido de prisão preventiva, ele fala em temor reverencial, ou seja, que outros membros ali da Polícia Rodoviária Federal estariam ali sendo constrangidos a dar depoimentos sobre o inquérito em andamento por face do Silvinei Vasquez, a figura dele. Só que acontece que ele não tem mais cargo dentro da Polícia Federal. Então, que temor reverencial é esse? Não existe. O que pode existir ali é uma amizade, algum carinho ali, uma forma, inclusive, de apreciar os fatos de uma maneira talvez mais condescendente. Afinal de contas, é lógico que ali que Silvinei Vasquez era um dos apoiadores, né? A própria polícia apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, até por sua origem, né? Grande parte, a grande maioria da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército e tal, as polícias em geral apoiam a direita, a esquerda normalmente é apoiada por bandidos e por comandos, por esse tipo de coisa, como a gente pôde ver, inclusive, em vídeos ali, quando o resultado das eleições saiu, a comemoração dentro dos presídios. Então, essa é a questão nebulosa da coisa. Se há o que investigar, não há problema. Agora, prender a figura me parece muito a tática que foi muito criticado pela esquerda na época da Operação Lava Jato, de exatamente prender as pessoas para forçar uma delação. E isso está acontecendo exatamente com esse âmbito. O que a gente percebe é que muitas coisas vão se relacionar. E eu vou botar aqui nesse vídeo para chegar na conclusão final ali, para vocês poderem, inclusive, estar refletindo sobre isso. Mas vamos avançar aí. Tivemos aí as CPIs, né, as comissões parlamentares que estão aí rodando, e essa semana, pegando assim em ordem, né, a CPI das ONGs, aconteceu um troço muito curioso, né? Além de uma líder indígena, né, que é desconsiderada ali, uma deputada e tal, que é muito combatida pela esquerda, né, porque primeiro ela é muito eloquente, uma pessoa parece ser muito bem formada, ela fez lá uma compra de um cogumelo Yanomami, que é usado lá como base da alimentação, que é comercializado por uma ONG e pelo Magazine Luiza, e abriu a caixa do Magazine Luiza e tirou os cogumelos, que as pessoas falaram que não vendia, que era mentira, que não sei o quê, que o que vendia era o manual de como plantar o cogumelo, nada, estava ali o cogumelo mesmo, e isso daí está sendo uma fonte de renda de uma das ONGs ali, das várias centenas de ONGs que hoje tem na Amazônia, e que são apoiadas, né, com recursos externos. É uma nova forma, é um neocolonialismo. Eu acho até interessante as pessoas assistirem aí um vídeo, eu vou botar até aqui nos comentários, né, que o meu amigo Júlio Fidelis me mandou, que diz como é a dinâmica colonial da França hoje, com as suas colônias africanas. Ah, mas a França não tem mais colônia. Não, amigo, tem sim. Se você olhar esse vídeo, você vai ver. Porque quem domina a economia domina
aquele país, né? E ali esses países, ex-colônias francesas, eles têm uma moeda que é o franco CFA. Então essa moeda ela é emitida pelo governo francês. Então ele controla a economia desses países. Então assista esse vídeo, você vai ver muito bem quais são os interesses, né? Olhando a França que encabeça esse interesse por nossa Amazônia, o que eles fazem lá com esses países africanos. Aí você vai entender bem qual é a dinâmica dessas ONGs. E o que acontece também dentro dessa CPI, foi que foi pedido informações ao Itamaraty, né? Um órgão da diplomacia brasileira, de como essas interligações aí de capital externo, de países com cerca de 600 ONGs. E foi feita a documentação que chegou, né, que foram mais de 600 páginas, cerca de 680 páginas de um relatório do Itamaraty, foi encaminhado a essa CPI todo em inglês. O que foi devolvido, obviamente, pelo presidente, que achou aquilo dali um assinte. Afinal de contas, o Itamaraty, um órgão do governo brasileiro, deveria escrever na língua pátria um relatório, não mandar um relatório em inglês, o que é um completo absurdo, independentemente se o relator, se os membros ali falam ou não uma segunda língua. É um absurdo que um órgão de Estado faça esse tipo de coisa. E vamos ver o que vai acontecer aí durante a semana, porque isso mostra, assim, o Itamaraty mostrou ali para mim, uma visão assim de colônia, né? Porque no passado, né? No passado colonial, é que Portugal mandava os impressos para o Brasil, né? Não se imprimia nada aqui, então vinha, mas mesmo assim era a mesma língua. Muito estranho isso, muito esquisito. Agora, vamos sair daí, vamos para a CPI do MST, que essa semana foi para mim, o ápice dela, e ela vai terminar por uma razão óbvia, né? Ela chegou muito perto, e está chegando muito perto da verdade, e uma verdade muito incômoda. E o governo se mobilizou, fez de todos os meios para exatamente tirar membros daquela CPI e fazer que os partidos substituam, e estão sendo substituídos esses membros por membros favoráveis ao governo. O governo está comprando apoio, está querendo montar só a base, né, já trazendo PP e republicanos para a base, então ele conseguiu fazer ali um jogo de xadrez de maneira que a oposição, ela perdeu a maioria nessa CPI. Então essa CPI deve se encerrar, não vai ser prorrogada. Duvido muito que o Ricardo Salles, que é o relator, e o Zucco, né, que é o presidente, vão pedir essa prorrogação, isso não vai acontecer. Mas essa semana se caracterizou para mim uma coisa que todos deveriam ver, é o depoimento de uma senhora, né, uma senhora muito simples, a senhora Vanusa, que é uma ex-assentada, relatando o modus operandi, né, do MST e todas as violências que ela sofreu. Então é extremamente didático ver esse vídeo, e uma das frases que ela me tocou ali na hora, que ela sentiu assim que durante o depoimento dela, alguns parlamentares ali de esquerda estavam rindo, ela falou: vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor. E isso pegou forte ali. E outra, que ela também chegou a Gleisi, que a ameaçou claramente, né? Ela foi ameaçada pela Gleisi Hoffmann. Ela virou e falou para a Gleisi, né? A senhora é muito bonita, inteligente, mas a senhora tem um coração negro. Então, essa é a questão. Bom, para não dizer que foi assim um total desastre, assim, vamos dizer, para o governo essa semana nessa CPI, nós tivemos ali um embate, que é um dos embates que eu achei assim mais elegantes, que dá vontade, né, de assistir a política, que foi de Paulo Teixeira, que é o ministro aí da Reforma Agrária, né, o ministro, eu não sei bem o nome do ministério, mas é um dos ministérios que derivou ali do Ministério da Agricultura, que era uma secretaria, e agora tem esse ministro, Paulo Teixeira, que é do PT, e o Ricardo Salles. Ali foi uma aula de civilidade. Não foi porque não houve um embate de ideias, né, as colocações ali, mas houve respeito, houve ali uma conversa, e muito a gente aprendeu. Quem assistiu aquilo ali, quem quis assistir, viu que existe uma forma, sim, de fazer política de uma maneira decente, de uma maneira equilibrada, mesmo com ideias bastante antagônicas. E ali houve, sim, um embate. E das lições que eu aprendi, e que me levam à conclusão, né, dessa CPI, que é a minha conclusão, é que, na verdade, nós temos que combater o crime. Não é criminalizar os movimentos sociais, não é criminalizar a esquerda, não é criminalizar a polícia, não é nada disso. Não é criminalizar a política, a gente tem que criminalizar o crime. E o que acontece nessas estruturas de poder, né, que acabam acontecendo nessas lutas coletivas, que acabam exatamente, é uma luta coletiva, sempre nasce uma liderança disso, e essas lideranças normalmente se corrompem, porque o poder corrompe. E aí elas usam da força, elas usam de instrumentos ali para exatamente elevá-las ao poder. Então o MST se organiza exatamente para pressionar o governo para ter cargos no INCRA, ele se organiza para ter currais eleitorais para eleger, mas o fato é que não existe
só o MST, como bem disse Paulo Teixeira. Existem mais de 100 movimentos pela terra no país, e a gente não ouve tanta gente invadindo assim a terra, os outros movimentos, né? A gente tem aí 2 ou 3 movimentos que acabam fazendo essas ações mais radicais, revolucionárias, que não cabem numa democracia, que talvez no passado elas tenham sido úteis, né, no momento da nossa história, mas hoje ela não se justifica mais. Então a gente vê que realmente ali é para montar uma estrutura de poder. E a verdade é que teve que se botar um freio na CPI do MST, porque se chegou na verdade, e a verdade é incômoda. Tem muito parlamentar ali que é eleito nessa sistemática de poder. Isso é muito ruim em todos os sentidos. Bom, indo para a CPMI, né, dos atos do dia 8 de janeiro, que era o grande trunfo do governo, que seria o depoimento de Anderson Torres, que foi lá com habeas corpus para ficar calado e tal. Ele, na verdade, falou, foi muito, e falou pra caramba mesmo. E realmente o que deu para se notar ali que foi tudo realmente armado contra ele, né? A prisão dele parece que ela foi exatamente engendrada com 2 objetivos. Um deles era, de fato, pressioná-lo a entregar alguma coisa com relação a Jair Bolsonaro, né? Que houvesse alguma armação, afinal de contas ele foi ministro da Justiça, então a ideia dessa prisão é a mesma ali, que eu falei no início do vídeo, aquela relação ali de forças da Lava Jato, que fazia as prisões preventivas para obter as delações. Então isso foi muito criticado pela esquerda, e a esquerda, obviamente, aquilo que ela critica, ela toma para si. Então, a prisão dele alongada foi isso, mas além, né, porque ele estaria ali, como ele estava à frente ali, já nomeado, né, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele seria um homem à frente das investigações. E isso não interessava exatamente ao poder. Então tinham que tirá-lo da frente das investigações. Mas ele foi muito bem, falou muito ali, eu acho que constrangeu a relatora Elisiane Gama, que várias vezes ali é uma pessoa extremamente despreparada, né? Você vê ali que é um peão que foi colocado ali, né? Que não tem capacidade nenhuma de relatar nada. E, infelizmente, não é o fato dela ser mulher, não é nada disso. É um fato de despreparo mesmo. Tem mulheres muito bem capacitadas ali no Congresso Nacional, mas não é o caso da senadora Elisiane Gama. E aí a gente vai vendo que essa CPMI do 8 de janeiro, ela vai caminhando contra a vontade do governo, mas óbvio que o governo ali tem maioria e o relatório a gente sabe como vai sair, né? E essa semana também nós tivemos aí esse cerco que está acontecendo contra o presidente e tal, chegaram, e com uma investigação a Polícia Federal chegou lá num evento muito estranho, né, que envolve o Coronel Cid, o pai dele, o Alberto Youssef, alguns outros assessores do presidente, que é a relação de um leilão que foi feito nos Estados Unidos, de 3 objetos, uma caneta de ouro, um relógio e um rosário árabe, e num site desses de leilão online, e que foram dados como presente, né, ao presidente. E isso é muito estranho de estar acontecendo, né? Isso não me parece um ato lícito, mesmo não havendo uma legislação específica que trate assim de presentes ao presidente. Existe uma legislação, né, para presentes a funcionários públicos, mas ao presidente da República ele não é um funcionário público, ele é um cargo eletivo, é diferente. E não há uma legislação específica, porém, o fato de você levar um presente para lá, na verdade isso aconteceu, depois esse presente foi resgatado de volta, né? O próprio Youssef entrou no circuito, resgatou e entregou ao Tesouro Nacional os presentes. Isso antes desse escândalo, quer dizer, a coisa foi investigada e agora nós ficamos sabendo disso. A verdade é que todo esse cerco que está se fazendo é para, de alguma forma, pegar o presidente. Porque para a esquerda é necessário, é fundamental fazer uma equivalência do governo Jair Bolsonaro em termos de corrupção com os governos passados do PT para dizer que é todo mundo igual. Exatamente essa é a vertente da esquerda, né? Todos nós somos iguais, né? Existe e a igualdade na corrupção também. Só que se não conseguirem essa equivalência ou um envolvimento direto do presidente, como aconteceu nas delações que houve contra Lula, né, que vários delatores falaram que Lula era o chefe do esquema, até agora ninguém falou que o presidente esteve envolvido em qualquer irregularidade. Isso é muito preocupante para a esquerda, que como a gente conhece o país, né, o presidente vai recorrer na hora certa a essa inegibilidade dele, e pode ser que ele derrube isso, porque não há razão para inegibilidade. Foi um ato, uma decisão política de um tribunal político, que é o Tribunal Eleitoral. Então pode ser que isso se reverta. E para não se reverter é necessário fazer essa correlação do presidente com algum ato ilícito, que aí, tá vendo e tal, mas estão vasculhando tudo e o que acham são esses pequenos fragmentos. E a gente sabe que o poder não é uma coisa limpinha, né? Então tem gente que caminha pela lama, né, e realmente vai sujar os pés. Agora tem aqueles que rolam pela lama, e é o que acontece, essa é a diferença básica.
Bom, e para encerrar aí, já no final da semana, o presidente, nosso querido presidente, lançou o novo PAC, né, o PAC 3. Né, depois do PAC 1, o fracasso do PAC 2, milhares de obras paradas e inacabadas pelo país, ele lança o PAC 3 com uma cifra de 60 bilhões por ano nos próximos 4 anos a serem investidos aí em obras de infraestrutura. Bom, vamos ver, né, se o Estado, né, conseguiu, depois dessa pilhagem promovida pelo PT e partidos aliados, criou alguns instrumentos aí de compliance, de gerenciamento de recursos e tal, mais eficaz e eficiente, que evite exatamente que haja o desvio, né, assim, como houve, no volume que houve, né, que exatamente retomem-se as obras e que haja as articulações corretas para as parcerias público-privadas tão necessárias para o desenvolvimento do país. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.